pessoal que tem dor crônica, hoje no Rio de Janeiro, a gente tem muitas opções que a cidade traz essa oportunidade à beira da praia, sim, programas de prefeitura, programas com alguns equipamentos que tem na própria prefeitura em praças, né? Como é que a gente quebra esse paradigma? Para fazer atividade física, precisa de um profissional de educação física ao lado? Precisa de um profissional de educação física no ambiente? Como é que você vê isso? Como é que é essa orientação? O paciente no consultório do médico, que tem dor crônica, vamos falar assim, o acesso é mais difícil. Como é que pode haver essa integração entre o médico, o profissional da educação física, o professor e a população em geral? O paciente que precisa de uma orientação. Como você recomendaria para o paciente portador de dor crônica? Dentro da minha prática, então eu sempre estive dentro do hospital, né, formando essa equipe multiprofissional. Não é a realidade da maioria dos profissionais de educação física. A gente tem poucos profissionais ainda incluídos dentro dessa equipe no hospital, mas o que eu sempre falo para os meus alunos, né, enquanto formadora também, né, capacito profissionais para trabalhar com essa área, é que eles tenham um diálogo com os médicos e com a família. Como é que faz essa conexão? Porque, por exemplo, como é que a atividade física modula a dor desses pacientes? Por que melhora a dor? Por que diminui a percepção de dor desse paciente? Basicamente, acho que a gente conhece muito, né, os analgésicos naturais que nós temos, né, que é a liberação de endorfina. E eu até gosto de falar que as pessoas acham, eu fui para academia e não liberei. Ele se sente bem, o cansaço bom. Eu fui para academia e não senti nada disso, mas é importante deixar claro que você vai sentir, né, você vai sentir falta do exercício. Mas primeiro você precisa quebrar essa barreira e criar o hábito da prática. Então, é essa frequência, essa constância que vai começar a trazer os benefícios que eles são colhidos dia a dia. Quem está ouvindo a gente perguntasse assim, quanto tempo, Ingrid, demora entre eu começar a fazer atividade física e eu criar no meu cérebro esse hábito e eu começar a sentir falta e eu começar a ficar com vontade de fazer? Quanto tempo demora? Bom, segundo os grandes autores que trabalham com comportamento, em torno de 21 dias. É pouco tempo. Né? Pouco tempo. Eu queria que você falasse esse número, porque se você perseverar, pouco tempo você cria esse hábito. É interessante esse pensamento. Muito. E assim, dentro da academia, nós temos dados que a maior rotatividade ela acontece nos 3 primeiros meses. Então, tem uma rotatividade muito grande de pessoas que entram e saem, né? Gira a roleta muito rápido. Justamente porque não se permitem, né, testar, criar o hábito. E muitas vezes também porque entram com um pensamento que eu vou uma semana e já está tudo resolvido. Né? Então, como seria o pensamento correto? O pensamento correto é que o exercício, ele é como dentro de um tratamento, ele é como se fosse um remédio que a gente tem que tomar ali diariamente. Perfeito. Diariamente. E não pode deixar de tomar o remédio. Né? Eu uso como exemplo, Ingrid, dizer o seguinte, você me corrige se você achar que estiver errado, né? Existem algumas orientações da Organização Mundial de Saúde por os tais 150 minutos de atividade semanal, e eu digo, olha, é melhor a senhora andar 15 minutos todo dia do que a senhora andar 1h30 no domingo. É boa essa orientação? Maravilhosa. E eu sempre trago para alguns exemplos que eu passei durante a minha vida. Você fazer, que a pessoa olha lá na rede social, poxa, mas esse treino eu não consigo fazer dessa forma, e aí nem faz. Para cada pessoa, a gente precisa de uma progressão, para que ela vá adaptando e incluindo esse momento dentro da sua rotina. Porque quando a gente está com a vida muito corrida, eu não vou fazer o exercício, então não vou fazer hoje porque eu não tenho 40 minutos. Mas se tiver pelo menos 5 minutos. Isso aí. 5 minutos dentro de casa, não precisa nem sair de casa,
Isso ajuda na construção. Então, 5 minutos numa semana, na outra semana acrescenta mais 10, 15, 20, e não necessariamente a gente precisa chegar nesses 150 minutos por semana na primeira semana, nem no primeiro mês. O mais importante é a constância e tudo conta, né? Todo movimento conta. Além do exercício propriamente dito, sistematizado, mudar também hábitos do dia a dia que nós temos. Tem uma senhora que eu estou tratando agora, chama Dona Sônia. Dona Sônia, ela não conseguia ir do quarto até a sala sem ir se arrastando pelas paredes. E ela foi fazendo um tratamento conosco, foi melhorando os critérios de dor, passou a ir até a sala sem se encostar na parede, passou a andar o corredor ida e volta. Eu fui fazendo uns desafios para ela, sim, bem pequenininhos. Quando ela chegou a ter autonomia dentro de casa, eu desafiei que ela descesse para andar no play. Ela levou quase um mês para aceitar descer de casa para andar no play. Ela tinha uma barreira do medo de andar fora de casa, de ser uma coisa insegura. Então, às vezes, essas barreiras, essas crenças limitantes, são muito difíceis de serem superadas. Você tem alguma maneira de oferecer para quem está ouvindo a gente, uma dica de como quebrar esse paradigma na dor? Porque é muito comum a gente ouvir assim, Ingrid, não, eu não faço porque dói. Eu não vou porque dói, doutor Paulo. Sabe? E a gente sabe que fazer vai diminuir a dor. Sim. Com o passar do tempo. Então, o limite é exatamente a dor. Ela só faz um pouquinho, se doer, a senhora para, amanhã só faz mais um pouquinho. Como é que você orienta os pacientes de dor crônica, considerando que a nossa população tem dor nas atividades? Sim. Então, se tem dor na perna, eu peço para fazer mais as cadeias musculares superiores. Assim, como é que é a sua orientação? Como é que você orientaria? Normalmente, quando chega um paciente para a gente, um aluno com qualquer tipo de dor crônica, primeiro a gente precisa avaliar o local da dor, as causas, como é o dia a dia dessa pessoa. E é importante que a gente tenha em mente que nós temos diversas formas de movimentar o nosso corpo. Quando a gente fala em exercício, normalmente a pessoa pensa, eu preciso correr, eu preciso caminhar muito tempo, eu preciso levantar peso. Nós temos, dentro de uma progressão, exercícios como alongamentos, exercícios de mobilidade, os próprios exercícios que a gente chama de isométricos, né? Que a gente não precisa, às vezes, fazer movimento naquela articulação. Nós podemos começar com exercícios isométricos que não vão aumentar tanto a dor naquele momento. O exercício isométrico, como é que é? Ele é parado? Ele é parado. Então, se a gente tem... exemplo de um exercício isométrico. Então, vamos supor que a pessoa tem uma lombalgia. Tá. Ela não vai conseguir, ela precisa fortalecer toda a parte do centro do nosso corpo, nosso abdômen, musculatura da coluna. Então, nesse momento, ela não vai fazer um abdominal. Ela simplesmente vai fazer um trabalho de respiração em que ela consiga trazer força e funcionalidade, porque o interessante para a gente é uma força funcional, para que essa pessoa sinta menos dor quando ela vá fazer as tarefas do dia a dia. Perfeito. Então, estando sentada, só trabalhando a inspiração, a expiração, soltando o ar, ativando o abdômen e as musculaturas mais profundas, a gente já consegue ganhar força nesse core sem trazer para essa pessoa, né, mais dor. Às vezes o pessoal fica pensando que é uma coisa muito complicada. Não é. Tem que fazer um exercício de alta intensidade